Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Iago e a gente está aqui para mais uma aulinha de literatura, tá? Hoje a gente vai falar sobre o arcadismo, tanto no Brasil como em Portugal, tudo bem? Na aula passada eu tinha deixado vocês com a grande figura do Gregório de Matos, né? Essa primeira grande figura da literatura brasileira, certo? E naquela aula eu tentei ser um pouco mais rapidinho para falar do Barroco em Portugal e no Brasil, porque desde aquele momento as literaturas brasileira e portuguesa começam a caminhar quase que juntas. Então, os marcos temporais que marcam o início e fim de movimento literário são os mesmos a partir desse momento, a partir do Barroco. Tudo bem? Então fica fácil da gente estudar as duas um pouco mais juntinho, um pouco mais paralelo. E como eu falei naquele momento, eu mencionei na aula passada, né, que naquele momento você podia falar numa literatura luso-brasileira. Luso é de Lusitano, Lusitânia, aquela região que é Portugal. Tá? Então, luso-brasileira, porque Portugal era colônia, ótimo, né? Porque o Brasil era colônia de Portugal. Então, muito do que circulava lá vinha para cá. Muitos autores, até aqui do arcadismo, ou nasceram em Portugal, vieram morar no Brasil, escreveram aqui, escreveram sobre aqui, nosso país, ou muitos nasciam no Brasil, depois iam estudar em Portugal. Então era um câmbio muito grande, uma troca muito grande de um país para o outro. E isso, tudo bem, enriqueceu a nossa literatura, mas ela ainda era muito dependente de Portugal. É aqui no arcadismo que a nossa literatura começa a ter suas próprias cores. Então, alguns críticos, inclusive, falam que é no arcadismo que começa a literatura no Brasil de verdade. Mas eu vou explicar isso mais para frente, quando eu for falar do Brasil. Vamos primeiro começar com Portugal, tudo bem? Eu vou falar umas características gerais do movimento para vocês entenderem melhor. Depois eu vou dar uns exemplos. Aqui o arcadismo, ele está bem ali, vocês podem ver, entre o barroco e o romantismo, que são dois movimentos muito, muito, muito importantes. Tudo bem? Vocês lembram que eu falei que o barroco, ele tinha aquela estética exuberante, tudo aquilo, e que ele se opunha justamente ao classicismo, que era essa ideia dos valores clássicos, grego-latinos e tal, e que o classicismo, por sua vez, se opunha ao trovadorismo, que era aquela ideia teocêntrica de Deus no centro de tudo. Depois o classicismo vai ser antropocêntrico, vai ser o homem no centro de tudo. Um era oposto a isso. Então, na literatura é sempre assim: um movimento é contrário ao outro, um movimento é contrário ao outro. Então a gente consegue marcar muito bem quando um começa, outro termina, porque são projetos estéticos e ideológicos completamente diferentes que começam a ser feitos pelos autores daquele momento, tá? Então, assim como o classicismo se opõe ao trovadorismo, o barroco se opõe ao classicismo, o arcadismo vai se opor ao barroco. Então, a data que marca o começo do arcadismo em Portugal é a data da fundação da Arcádia Lusitana, que era um grupo de caras que decidiu se juntar para escrever poesia. Eles eram todos da elite, eram estudados e conheciam tudo que estava rolando por aí na Europa e decidiram formar essa escola, né, a Arcádia Lusitana. Daí essa escola acabou flopando, teve um declínio ali uns anos depois, e lá para 1790, mais ou menos, começa a Nova Arcádia, que eles fizeram um comeback, assim, mudaram o nome e tal, mas a Arcádia Lusitana teve uma influência essencial para consolidar essas características do arcadismo que eu vou falar em seguida. Tudo bem? Então, a principal coisa, são duas coisas principais que vocês têm que pensar quando forem estudar o arcadismo, que é o arcadismo era contra os excessos do barroco, completamente contra. Se o barroco tinha aquela estética exuberante, de exagero, até que eu falei do poema do Gôngora, lembra que ele torcia toda a sintaxe para você não entender direito, para dar uma refinada na linguagem? Aqui não. A linguagem do arcadismo vai ser mais sóbria, sem todas aquelas figuras, aquela coisa retorcida. E eles vão. São três coisas, então, principais, esqueci de uma. E a segunda coisa é que eles vão voltar a esses ideais clássicos grego e latinos. Tanto é que o arcadismo também vai ser conhecido como neoclassicismo, porque o classicismo é essa primeira volta aos padrões grego-latinos e o arcadismo vai ser essa segunda volta a esses padrões. E eles também vão ter um apreço muito grande, vão gostar muito do Camões, porque ele foi esse grande poeta maravilhoso, incrível, que conseguiu justamente fazer essa leitura do universo clássico e transformar ele na literatura portuguesa. Então ele vai ser um cara muito importante. Ele criou um jeito próprio de fazer soneto. Então,
ele vai ser uma figura central, tanto para o arcadismo em Portugal quanto para o arcadismo no Brasil. Tá? Então eles vão voltar para Camões, voltar para o universo clássico, para essas ideias, essa influência, e para o pastoralismo quientista, que é uma coisa que que eu não comentei com vocês, que é essa poesia pastoril, do pasto, da natureza, que se fez lá nos anos de 1500. Tá? Então eles vão voltar para essas ideias clássicas, principalmente pensando na poesia lírica camoniana, do Camões. Tudo bem? Então aqui, quais são as principais características desse movimento? Eles fazerem uso de uma linguagem simples, muito mais simples do que a barroca, adotarem pseudônimos. Gente, eles fazem muito isso. O pseudônimo é tipo um nome artístico, um nome fantasia, e eles assinavam os poemas com esse nome. Então isso vai ser feito à exaustão nesse momento, à exaustão mesmo. Todos os poetas tinham pseudônimos e tudo mais. E aqui a gente entra na terceira característica fundamental da poesia Arcade, que é ser bucólica. Nossa, professor, o que é ser bucólico? Bucólico é tudo que se refere ao pastor no campo, com seu rebanho, tudo isso do universo do pastor é um universo bucólico. Então a poesia desse momento via no campo tudo de bom. Para eles o campo era o paraíso, lá com o pastor, suas ovelhas, aquilo ali era o que tinha no momento, era tudo de maravilhoso. Então ter uma poesia bucólica é uma poesia que valoriza o campo, a vida simples dos pastores, com seu rebanho. E dentro dessa coisa da natureza, de privilegiar a natureza, você vai falar dos elementos da mitologia, das musas, das ninfas, do cupido, dos éfiros, que eram os ventos. Então, quando eles vão se voltar para essa ideia do pastor, desse universo bucólico, também vão aparecer ali temas da mitologia. Tudo bem? E sempre em detrimento da cidade. Para eles, a cidade era tudo de ruim, onde não tinha paz, não tinha calma, e o campo era maravilhoso, certo? Com todas aquelas imagens, eu só vou ser feliz se eu morar no campo, lá com as ninfas, com tudo de bom lá, entendeu? Na cidade eu não posso ser feliz. A poesia bucólica vai ser isso. Tudo bem? E eu tô falando sempre poesia, acho que eu esqueci de falar, porque nesse momento vai só fazer poesia. Esse é um movimento 100% poético. A prosa, o teatro vão ficar de lado. O teatro ainda era naqueles padrões que eu falei, muito influenciados por Gil Vicente e tal, ou muito influenciados pelos padrões clássicos, e a prosa não era literária nem nada. A prosa, né, nesse momento, servia a outros fins que não cabe a gente estudar agora, tá? Então, esse é um movimento 100% poético. Tudo bem? E ao longo do movimento Arcade, perdão, do movimento neoclássico, movimento Arcade, você vai ter duas vertentes principais. Uma vai ser que vai se centrar em todas essas características que eu falei, de adorar Camões, universo clássico, bucólico, nananã, e outra que já vai dar uma pitadinha do que vai ser o romantismo. Porque esse movimento é um dos mais importantes da literatura. Se eu tivesse que fazer um top 3, o romantismo estava ali, ó, nas primeiras categorias. Porque ele é um movimento muito, muito, muito importante. Ele literalmente mudou os rumos da literatura nesse período. Então aqui a gente tem que pensar que eles se dividiram em dois. Um que cultivou uma vertente que cultivou mais as características próprias do arcadismo e outra que já foi dando prenúncios do romantismo, tá? Pensem dessa maneira. E daí eu vou dar exemplos de tudo isso para vocês também, tudo bem? E nesse momento vocês têm que lembrar que ainda tínhamos reis, tínhamos corte, certo? E era o começo isso aqui é 1700 e pouco, então ainda estavam colonizando o Brasil, ainda era colônia de exploração e tal. O Brasil ainda estava se desenvolvendo. É esse contexto histórico, mais ou menos, tá? Então aqui eu trouxe dois exemplos só, porque esse movimento, o arcadismo em Portugal, não é tão cobrado nos vestibulares. O que é mais cobrado é, com certeza, o arcadismo no Brasil, assim como o barroco. O que é mais cobrado é o barroco no Brasil do que o barroco em Portugal. Mas aqui são dois nomes fundamentais para vocês conhecerem. O primeiro deles é Bocage. Ele foi um cara, nossa, fenomenal. Ele ficou órfão muito cedo, acho que com uns 10 anos ele era órfão. Daí, quando teve idade, ele entrou pro exército, foi pra Índia, ele viveu muita coisa, ele teve uma vida muito agitada, conheceu vários lugares e tudo mais. E no meio disso ele escreveu poemas belíssimos, mostrando toda essa vivência que ele teve pelo mundo. Igual o Camões, que também viajou muito e teve toda essa vivência, o Bocage também. Então ele cultivou, quando eu falo cultivou, gente, né? Ele regou a poesia, não, ele escreveu poesias que eram satíricas e também líricas.
E o auge da produção dele, o grande esplendor, está nos sonetos, certo? Os sonetos são muito estudados, são muito bonitos. E ele está bem nesse movimento de passagem do arcadismo para o romantismo, tá? Então ele faz parte da nova Arcádia, que já é um arcadismo mais tardio, mais adiante no arcadismo, tá? Ele faz parte da nova Arcádia e, lógico, né, a Arcádia Lusitânia deu toda a base para ele escrever. Mas no começo da poesia dele, a gente consegue ver que ele era mais fiel aos padrões árcades, falava dessa coisa bucólica, da mitologia, sempre numa forma, numa métrica bem fechadinha, mas com o passar do tempo, o sentimentalismo, essa ideia romântica de sentimento, foi começando a entrar na poesia dele. Eu vou explicar certinho o modo de pensar romântico para vocês, mas nesse momento vocês têm que entender isso. Pensem, vou dar só essa pitadinha. Esse sentimento romântico, porque o romântico ele é egoísta, ele só pensa no coração dele e em tudo que acontece com ele. Então esse sentimento vai começando a entrar e você começa a ver esse conflito. Na obra dele você vai ver esse conflito e no final o amor ganha, esse romance, esse sentimento ganha dessas amarras árcades. Com o tempo ele vai se soltando do arcadismo e vai se tornando mais romântico, né? Não romântico, mas um pré-romântico, um anúncio do que vai vir no romantismo. Tanto é até um crítico muito importante fala que há um impulso romântico com reminiscências neoclássicas. Olha que bonito, ou seja, essa ideia romântica, a vontade de escrever poesia romântica, mas ainda naquela forma da poesia clássica, ainda um pouco refém daqueles elementos clássicos, tá? Então, Bocage, um cara incrível, perfeito. Uma figura mais importante do arcadismo nesse momento. E aqui temos a Marquesa de Alorna. Lembra que eu falei que é muito difícil de encontrar mulheres na literatura, principalmente nesses séculos aqui que a gente está tratando, século XVIII, XVII, por aí vai? Então, gente, aqui a gente tem outra mulher. Lembra que eu falei da Mariana Alcoforado? Aqui a gente vai ter a Marquesa de Alorna. Ela era realmente uma marquesa, ela era uma aristocrata, ela tinha sangue nobre, certo? E o que é interessante nela é que o pai dela foi um preso político, então ela teve de ir para um convento, ficou lá por um tempo, até que ela saiu e foi viajar o mundo. Como ela era rica, né, aristocrata, tinha dinheiro, e nisso ela casa com um austríaco, mas todas essas ideias novas fizeram ela muito revolucionária. Então, quando ela volta para Portugal, tem até um momento que ela tem que se exilar em Londres, porque ela era muito revolucionária mesmo. Ela era uma mulher fantástica. E isso aparece na poesia dela, certo? Tem essa prevalência da formação clássica, porque ela teve uma educação aristocrática perfeita, então ela leu esses textos clássicos, toda essa influência clássica, e isso acabou aprisionando muito a poesia dela. Ela é muito refém desse molde clássico, dessa valorização da razão e tudo mais, certo? Só que como nesse momento em que ela viajou, né, que depois que ela já estava formada, que ela era mais velha, ela entrou em contato com todas essas coisas que estavam circulando pela Europa, essas ideias novas, revolucionárias. Então começa também esse conflito na poesia dela. Só que como ela é uma aristocrata, o que vence é a razão, certo? Porque essa educação aristocrática dela era muito enraizada, ela não conseguia se livrar dessas amarras como o Bocage fez. Então, se na poesia do Bocage o sentimento vence, na poesia dela a razão vence. Ela não consegue deixar completamente esse lado arcade, entendeu? Acaba ficando refém ainda disso. Apesar dela ter esse sentimento, essa vontade de deixar o sentimento fluir, de pôr essas ideias românticas no papel. Certo? Mas ela é uma autora fenomenal. Vocês, por favor, pesquisem um pouco sobre ela, que aqui não deu para trazer nenhum poema nem nada, eu tô correndo com o tempo. Mas a gente, Marquesa de Alorna é completamente perfeita. Procurem essa mulher também. Tá? E aqui a gente já vai pular pro Brasil já, que estamos rápido aqui em Portugal. Só esses dois nomes. Inclusive, gente, a Marquesa de Alorna nem é tão falada, certo? Pra você ter uma noção, eu estava lendo um livro sobre a história da literatura portuguesa. Pro Bocage tem, tipo, quase 10 páginas. Pra Marquesa de Alorna tem 3, sabe? Eles não... Tem 3 ainda com os poemas no meio, sabe? Escrito mesmo é um e pouquinho. Porque ela não é tão estudada, eles não gostam tanto dela, justamente porque o Bocage foi mais revolucionário. O Bocage meio que ofuscou toda uma gama de poetas que tinham nesse momento, então o mais importante para vocês saberem é ele. E aqui já chegamos na literatura brasileira desse momento, tá? Assim como eu falei, Brasil era colônia nesse momento de Portugal, então ainda era muito refém de tudo que acontecia lá. Tudo bem?
Então, aqui nesse momento, a gente vai ter o arcadismo ali, depois do barroco, antes do romantismo, assim como em Portugal. As datas também coincidem bastante, certo? Vai de 1756 a 1836, que é bem parecido com Portugal. Inclusive, quando eu for falar do romantismo português, eu também vou falar das datas ali que são um pouco conflituosas, mas enfim. Temos aqui o arcadismo no Brasil e vamos pensar no contexto histórico. O que acontecia nesse momento? No Brasil, ainda éramos capitanias hereditárias e começa a exploração do ouro em Minas Gerais, o ciclo do ouro, lá do século XVIII, isso, século XVIII, sou péssimo com século, tá? Então, começa essa exploração em Minas Gerais e essa capitania se torna mais rica do país, começa a ter uma elite, porque se tem comércio, se tem dinheiro circulando, vai começar a ter gente rica e se forma uma elite intelectual naquela região. Então lembra que na época do Gregório de Matos ele era da Bahia, que era a capitania, uma das capitanias mais ricas daquele momento, agora é Minas Gerais. Então o movimento vai acontecer lá. Vai ser a escola mineira, a principal escola Arcade desse momento. Tudo bem? Então o movimento vai acontecer quase que inteiramente em Minas Gerais e vai ter as mesmas características do movimento europeu, certo? Lógico, tudo influenciado por essa ideia do ciclo do ouro, a burguesia que foi se instalando ali a elite que foi se instalando em Minas, que vinha, obviamente, de Portugal, né? Só que aqui vai ter um elemento novo. Tanto que eles começam a falar, a crítica, o Antônio Cândido, na verdade, um crítico da literatura brasileira fundamental, vai dizer que a literatura brasileira começa no arcadismo, e ele pega até um autor que eu vou por agora, como base, como ponto inicial da literatura brasileira, porque ele vai dizer que agora sim a gente vai ter um país para ler, porque ele fala que para você ter literatura, você tem de ter um autor, alguém que vai escrever uma obra, que é o que ele escreve, e alguém para ler, um público. Se você não tiver essas três coisas, você não tem literatura. E aqui nesse momento, com essa formação da elite em Minas Gerais, você vai ter um público para consumir essas obras. Um público brasileiro por si só. E aqui também a literatura vai começar a se distanciar da portuguesa, eles vão querer se apartar. Então vão começar a falar de elementos locais. Lembra que eu falei luso brasileiro, que era a mesma coisa? Eles não querem mais, querem que a literatura brasileira seja brasileira e a portuguesa seja só de Portugal. Então eles vão começar a falar de elementos da terra, do que a gente tem aqui, gente, no Brasil. Pensa, 1700, só tinha o quê? Floresta, só tinham matas, só tinham rios, tinham muitos indígenas, muitos povos nativos, né? Então, eles queriam justamente isso, privilegiar o que tinha no Brasil. O índio, as matas, todos esses elementos da nossa natureza que tornavam o Brasil esse país. Porque até hoje, se você vai perguntar para um gringo o que tem no Brasil, ele vai falar, tem praias belíssimas, tem índio, tem floresta, porque esses são elementos que basicamente você consegue associar ao Brasil. E nesse momento ainda mais, porque era o que tinha, né? Floresta e tudo mais, nossas riquezas naturais, digamos assim. Então, nesse momento da literatura, eles vão olhar para esses elementos, só que eles não tinham muito essa noção do que eles estavam fazendo, certo? Eles começam a fazer isso, mas quem realmente vai ter essa noção de, tipo, vamos diferenciar, vamos usar isso daqui, vão ser os românticos. Só que os autores desse momento, lembra que eu falei que tinha esse bucolismo, essa coisa dos pastores? Então, eles vão olhar para os elementos aqui da terra brasileira, certo? Mas eles não vão ter essa ideia de, tipo, vamos fazer isso pensando naquilo. Não, eles só fazem, meio despretensiosamente, sabe? Sem intenção de hit, mas acaba sendo um hit muito bom. Tanto que é uma bola que é aproveitada, eles cantam a bola e a galera do futuro, lá do romantismo que ainda vai vindo, modernismo vai todo mundo usar essas ideias deles, tá? De elementos da natureza. São 6 caras principais dessa escola mineira, e o primeiro deles é o Cláudio Manuel da Costa, que é o que o Antônio Cândido cita como que começa a literatura no Brasil. Ele fez diversas poesias de todo tipo, soneto, ode, idília, todo esse tipo que você possa imaginar, igual a maioria dos autores. A Marquesa de Alorna também fez vários, o Boccaccio também fez todo esse tipo de poesia. E de todos os da escola mineira, ele era o que era mais arcade. Ele que tinha aquela linguagem bem do arcadismo, escrevia de uma forma bem culta, com a linguagem perfeita, na métrica perfeita. Ele era o que mais era discípulo daquelas ideias, sabe? Ele escrevia tudo o mais chato, sabe? Aquele chato, aquele nerd chato que escreve tudo certinho. Então era ele nesse momento, tá?
Os outros ainda eram um pouco mais revolucionários, mas ele não, era muito preso a essas ideias e fez os sonetos igual Camões mandou fazer, sabe? Ele era discípulo de Camões também. E ele usou o pseudônimo de Gloucester Saturno. Eu falo os pseudônimos porque às vezes é interessante vocês saberem. Eu falei de 5 desses 6 porque o sexto não usava muito, mas dos 5 eu falei para vocês conhecerem, tá? Sempre do universo clássico, certo? Gloucester Saturno faz referência ao universo clássico. Aqui a gente vai ter o Tomás Antônio Gonzaga, que esse cara é muito interessante. Tá? Ele foi nascido em Portugal, como eu falei, muitos autores eram assim, e depois o pai dele era brasileiro e tinha algum cargo político aqui, então ele veio morar com o pai ainda criança aqui no Brasil, depois para fazer faculdade ele retornou a Portugal, e ele teve essa vivência de um lugar em outro, e ele acabou se apaixonando por uma brasileira, daí teve vários empecilhos para esse amor, várias coisas, e toda essa trajetória dele de amar e não poder amar, nananã, aparece no livro chamado Marília de Dirceu. Porque Dirceu é o pseudônimo que ele escolheu. E esse poema, gente, esse livro de poema assim, é um dos que mais teve cópias, que mais foi revisitado em toda a literatura brasileira. Sabe? Esse poema é incrível, é muito interessante. Só não mais que os Lusíadas, tá? Os Lusíadas ainda é campeão, mas Marília do Dirceu tá lá, batendo de frente do poema mais citado, mais revisitado, mais comentado, nanana, por causa desse amor todo que ele fala. E aqui ele deixou de lado alguns elementos arcádicos, essa coisa da, da mitologia, essa coisa da razão, nanana, porque ele justamente vai falar do amor. Então é uma poesia um pouco ingênua por parte dele, sabe? E ele fala muito da natureza, do ambiente social brasileiro, por isso é tão interessante, certo? É uma primeira história de amor, de loucura de amor, essa primeira história de loucura de amor ambientada no Brasil, mostrando a nossa natureza, mostrando como era a sociedade desse momento também. Então por isso é tão importante a Marília do Dirceu, certo? E também tem o episódio das cartas chilenas, que é uma coisa muito complicada, mas eu vou falar rapidinho, só um momentinho, tá? As cartas chilenas é o seguinte, foi uma polêmica que se instaurou, foram umas cartas escritas com um pseudônimo estranho, que criticavam o governo. E daí ninguém, obviamente, assumiu essa bucha, né? De criticar o governo, né? Quem quer fazer isso? Quem quer, não quem que, todo mundo quer criticar, né? Mas quem que vai assumir o ônus, né? Quem que vai querer ser punido por fazer isso? Então, a crítica, alguns dizem que é o Cláudio Manuel da Costa, alguns dizem que é o Tomás Antônio Gonzaga, tanto pelo estilo da escrita, por várias coisas dizem que é ele. Então, se vocês ouvirem falar dessas cartas chilenas, foram uns textos muito polêmicos publicados criticando o governo, e provavelmente a autoria foi do Tomás Antônio Gonzaga, mas não se sabe ao certo. Ainda se fazem vários estudos comparando, o jeito de escrever de um, mas ele falou dessa coisa, mas ele falou da outra, sabe, uma bagunça. Enfim, agora vamos para o Alvarenga Peixoto, que também foi. Não tem muito o que falar, não. Ele deixou muitos poucos trabalhos escritos. Dizem que ele era muito eloquente, um cara assim, uma figura muito imponente, que se fazia presente, mas que seus versos sempre louvavam os poderosos, ou seja, o governo, a elite, esse tipo de coisa. Não tem muito o que falar dele, mas ele fez parte desse grupo e o pseudônimo dele era Eureste Fenício. Tudo bem? Rapidinho falar dele. Daí a gente vai ter o Silva Varenga, que ele é considerado um dos prenunciadores do romântico. Se o Cláudio Manuel da Costa tá lá no bem arcade, ele já é um pouco mais tananã, mais indo pro romantismo, certo? Na sua obra, você via, assim como do Tomás Antônio Gonzaga, você via menos elementos arcades e mais elementos realmente brasileiros, falando da natureza, da sociedade brasileira, certo? E você já tinha uma maior variedade de ritmos, ou seja, já não era uma poesia tão assim, soneto, completamente aquela métrica, aquela rima, não. Já tinha umas pequenas modificações e o principal livro dele é Glaura, Poemas Eróticos de um Americano. Olha, se uma obra dessa, nesse momento, poemas eróticos, olha como já tem uma coisa mais revolucionária, certo? De caminhar para essa ideia do romantismo, mas eu vou trabalhar essas ideias românticas, certo? Mas um nome mais para vocês conhecerem. E o pseudônimo dele era Alcindo Palmireno. Depois disso, a gente chega no nosso querido Basílio da Gama, que é um autor muito, muito, muito conhecido. Ele escreveu o livro Uruguai, que vai falar justamente
Porque foi assim, em 1750, Brasil, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Madrid, que era para rever aquela ideia do Tratado de Tordesilhas, sabe, que estipulava as capitanias. Ninguém cumpria isso, mas eles foram lá admitir e fazer um tratado novo. Daí isso deu uma treta lá no sul do Brasil, né, uma coisa envolvendo o Rio Uruguai, nananana. Então, dessa treta, o Basílio da Gama escreve o Uruguai, que novamente vai ter esse distanciamento dos elementos árcades e valorização dos elementos locais e tudo mais, uma maior liberdade rítmica, e apesar dele ter não falado de temas mitológicos e tudo mais, o poema dele não é um poema romântico justamente pelo tema que ele trata, sabe? Por ser esse tema bucólico, falar da terra, e tudo isso ainda não é um poema romântico, não tem essa coisa do sentimento, não, nada disso, tá? Ainda é um poema arcade, mas com caminha, não com não tantos elementos arcades, tá? Mas ele não pode ser um prenunciador do romantismo. Apesar desse poema uruguai ter características muito comuns ao Camões, por exemplo, que é um poema que inicia a literatura romântica em Portugal. Mas não se confundam, pensa nisso. Ele tentou fazer uma coisa diferente, mas o Tomás Antônio Gonzaga fez melhor que ele, por exemplo. E aqui a gente vai ter o Santa Rita Durão, que é um cara muito interessante. Ele foi autor do Caramuru. O Caramuru foi um dos primeiros descobridores, é um nome que os indígenas deram, para um dos primeiros caras que chegaram aqui em Portugal, chegaram de Portugal aqui no Brasil, um dos descobridores, Diogo alguma coisa, me fugiu o nome agora. Ele naufragou e os indígenas chamaram ele de Caramuru. Então, o Santa Rita Durão vai justamente contar como foi a relação desse cara com os indígenas, nananana. E justamente o que torna esse poema interessante é esse tratamento que ele faz dos indígenas, porque ele vai valorizar toda a natureza brasileira e vai, inclusive, valorizar a proteção dos indígenas, dos nativos. Tudo bem? Ele vai acreditar muito naquela ideia de que o homem selvagem é um homem bom, de que o indígena era um homem bom em detrimento do europeu, que o europeu era um homem mau porque vivia na civilização. O indígena, como não era civilizado, ele era bom. Esse pensamento que ele vai ter, mais ou menos. Muitas ideias humanísticas nessa obra dele também. Por isso que é tão interessante. Mas ele ainda era muito apegado ao Camões, aquele sonetinho do Camões, aquela rima, aquela coisa toda. Então não é uma coisa tão revolucionária, nem nada do tipo. Mas é um poema muito interessante e muito importante para a literatura desse período, como eu falei, por esse modo como ele descreve os elementos. Tudo bem? Então vocês viram que para os Árcades é muito importante essa valorização da natureza, do campo, ser esse lugar bom e tananã. E todas essas ideias, a gente pode pensar esse embrião, esse comecinho de ideia que os Árcades brasileiros tiveram, os românticos brasileiros vão olhar e falar, é isso aí, vamos lá. Tudo bem? Então aqui eu deixo vocês com o grande Santa Rita Durão e muito obrigado pela atenção. Até mais.